Bom dia a todas e todos. Vamos começar então agora a terceira aula do curso Religando o Pensamento à Vida, Religar o Pensamento à Vida, que está sendo movido esse semestre pela pandemia. Por essa súbita aproximação da natureza, súbita e imensa aproximação da natureza, quer dizer, da Terra, em relação ao nosso mundo, o mundo da cultura, que nós globalizamos na direção do consumo de tudo, vamos falar mais adiante, talvez na próxima aula, no mercado do mundo, né? Então, no consumo de tudo, mas tudo, e sustentada essa globalização pela altíssima eficácia das novas tecnologias, sobretudo das tecnologias informacionais, que encurtaram o tempo e o espaço, que tornaram o tempo simultâneo e encurtaram o espaço. Por exemplo, como se vê aqui, tem gente que está no Recife e, no entanto, está aqui. Essa globalização, nós não sabíamos, não tinha sido, de certa forma, prevista nos nossos cálculos teóricos. Mas, hoje, parece evidente que só podia mesmo provocar o reverso dessa globalização, que foi a chegada da natureza muito para dentro do mundo da cultura que nós tínhamos criado, do nosso mundo, do mundo da vida, da nossa vida. Então é como se nós estivéssemos indo no movimento da globalização e a natureza vindo na nossa direção. Então, terra e mundo que foram por tanto tempo separados, o homem e a natureza, de repente se encontraram e se encontraram, estão se encontrando de maneira bruta. É o vírus, é esse vírus que provavelmente, é o que os cientistas estão avaliando nesse momento, não só poderá ter uma segunda onda, quanto se tornará endêmico, e outros vírus que ainda estão para chegar. Não acredito que é a única forma de contato, placas tectônicas se batendo e produzindo tsunamis da natureza vindo na direção do mundo e mexendo no mundo, e nós, o mundo da cultura, na medida em que agimos nessa época que se chamou antropoceno, em que o homem se tornou uma força geológica, as nossas ações produzem reações geológicas na natureza. Um dia isso vai explodir. Daqui a muito tempo, lá no final dos tempos. A grande crise ecológica que pode destruir o planeta, ou a vida no planeta, a vida como nós a conhecemos. Isso estava muito longe. E, de repente, tornou-se perto, tornou-se próximo. Não que o vírus vá acabar com o mundo. A peste negra, na Idade Média, acabou com 1/3 da Europa, um bocado de gente. Não vai acontecer isso. 1/3 da humanidade são 2,5 bilhões de pessoas. Mas a sinalização de que nós não estamos protegidos no mundo que nós fechamos, diante da natureza que nós afastamos ao longo de 26 séculos, pelo menos, e que de repente chegou brutamente, né? É isso que constitui o espanto desse curso. E é o espanto que move o pensamento. As coisas assim, banais movem outras coisas. O pensamento radical, aquele que vai nos fundamentos que os pós-modernos dizem que não existem mais. Mas também o pensamento radical não existe mais. Nós estamos aqui fazendo o exercício dele. O que move o pensamento radical é o espanto. É o insuportável, o intolerável, o imperdoável nas ações humanas, né? É isso que nos move. É isso que está movendo esse curso.
E na aula passada, eu comecei a nos perguntar por que nós nos encontramos tão desamparados diante dessa chegada da natureza, a ponto de termos que vê-la como um ataque, como se fosse a natureza reivindicando o seu caos contra nós. Um caos que fomos nós que dissemos que era o atributo dela. Dissemos há 26 séculos atrás que a natureza é caótica. Pode-se lidar com isso ou não, pode-se querer lidar com isso ou não, mas a natureza é caótica. E isso faz com que nós precisemos afastá-la. E aí as coisas se passam, se a gente for excessivamente rápido no diagnóstico, como se hoje a natureza, cansada de ser subjugada como objeto, como coisa externa, como o lá fora, resolvesse, tivesse resolvido reivindicar o seu caos sobre nós. E a experiência que nós estamos fazendo é contra nós. Ela está nos matando. Então, eu estou pensando um pouco, tentando contar uma rapidíssima história do desamparo, de por que, como, com que qualidade nós nos sentimos hoje desamparados diante da natureza na forma vírus, esse desamparo se traduzindo num permanecer dentro. Nós estamos autopresos. A nossa quarentena é um modo voluntário, mas necessário, de nos protegermos de alguma coisa para a qual não estávamos preparados. Foi realmente súbito, mas estava previsto. Os cientistas previram um ataque pandêmico desse tipo. Os poderes não fizeram nada. Não estava na ordem de lucros e perdas, não estava na ordem do mercado. O vírus não era da ordem do consumo, não foi levado em consideração. E, de repente, atacou, catastrofizou-se de cima para baixo. E nós tivemos que recuar. Recuar diante da terra que avança sobre o mundo, da natureza que avança sobre nós, o humano. Então, tentar entender, contar uma rápida história dessas relações entre nós e a natureza, foi o que eu comecei a fazer na aula passada, eu vou continuar nessa, não sei se acabo nessa, é minha intenção, mas em geral frustrada. Nós vimos na aula passada o padrão, eu vou chamar de evolução, sem dar nenhum sentido, nem positivo nem negativo essa palavra. Padrão de evolução desse afastamento da natureza, que nós fomos fazendo ao longo do tempo grego, cristão, renascentista, moderno, até a nossa época tecnológica. Desde aquele desejo manifestado pelo que depois seria a cultura grega, de viver com as multiplicidades do mundo, com a natureza, com o excesso, com a demasia, com tudo que está para além de homem. E que eles lá, os gregos, muito antigos, lá do tempo homérico, desejaram para si. Não quiseram refugar como se fosse um sonho dentro de um sonho, como depois a sabedoria budista propôs. Não. Viver com as multiplicidades e não morrer nelas. Esse pode ter sido o fundamento, vamos chamar de psicológico, da cultura grega, à medida em que ela foi se constituindo, e que é um dos padrões do nosso DNA. Eles encontraram vários jeitos de fazer isso. Viver com a natureza, mas não morrer nela, não morrer da indiferenciação, do excesso de proximidade que nós estamos experimentando hoje. Manter uma certa distância, que seja também uma certa proximidade, portanto, uma distância certa, passível de ser medida e fixada,
E o que a filosofia fez foi fixar a distância. Nós, logos, a natureza, physis, e as relações entre logos e physis, de maior proximidade, menor proximidade, mesmo de exclusão. Então, desde a experiência mítica, que hoje nós chamamos mítica, a qual não temos mais acesso, lá do século X, de Homero, 10, 9, 8, 7, os gregos resolveram a sua questão fazendo hibridações nas multiplicidades. Homens e cavalos, centauros. Mulheres e águas, ninfas. Deuses, deusas, mulheres e homens, semideuses e semideusas. São e não são, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. De modo que deu para fazer, não digo uma pacificação, porque há uma tensão nisso, né? Afinal, um centauro é um homem ou é um cavalo? É um homem e é um cavalo. Mas como pode? Ou bem é homem ou bem é cavalo? Não, não para eles, não lá para os míticos. E depois, no século VI, vieram aqueles que a gente pode considerar os primeiros pensadores, pais ou avós da filosofia, os que depois foram chamados de pré-socráticos, que não gostaram dessa resolução, porque ou bem é ou bem não é. E eu tinha feito aqui no meu modelo de very low tech, um desenho para vocês, mas acho que perdi, mas não importa, vai ser dito, está lá no YouTube. Né? Montaram um esquema em que, compreendendo que todas as coisas são, não há nada que não seja, portanto, ser é a grande questão e a solução para as relações entre a concentração, a retração, a unidade, a identidade e as multiplicidades selvagens, abertas, demasiadas, expansivas da natureza. Chamaram ao princípio cósmico, quer dizer, de ordem, desordem, equilíbrio, desequilíbrio, harmonia, desarmonia, ao princípio cósmico da ordem, da unidade, logos, e ao princípio igualmente cósmico da dispersão, das multiplicidades, de physis, e ligaram um ao outro, como uma folha de papel. Eu disse isso aqui. Tem um lado, tem outro lado, portanto, uma folha é 2 páginas, mas o 2 está submetido a 1. Porque não há folha sem 2 páginas, mas não há uma página. Uma página solta de outra página não compõe uma folha. Então, essa tensão de uma página, outra página, uma folha, foi a maneira que os pré-socráticos, no século VI, encontraram de fazer conviverem a unidade do que depois seria chamado a razão, com a multiplicidade, a pluralidade, a explosividade do que depois seria chamado a natureza. As palavras logos, physis, deram margem a essas interpretações e traduções. Mas não era esse o sentido que tinham para os pré-socráticos. Era o da unidade tensa, né? Da equipotência de logos e physis. Só há um pelo outro. E a experiência da unidade e diversidade de ser, todas as coisas são. Alguém lembrou há pouco. Quem foi? Acho que o Gustavo. Rempanta, tudo um. Todas as coisas, a multiplicidade de todas as coisas, na unidade de ser. A unidade na multiplicidade de tudo que é. Não são separados. Século VI. No século V vieram os sofistas e estouraram esse padrão. Disseram, não. Nós interpretamos o pensamento anterior a nós, ou seja, o pensamento pré-socrático, no sentido de que a physis é caos, que essa diversidade, essa multiplicidade, essa explosão de haver demais é caótica e não pode ser recuperada por nós
os detentores do logos. Esse foi o momento em que logos foi traduzido por razão e physis foi traduzido por natureza, separaram-se, pôs-se uma hierarquia, logos, o lugar da linguagem, que seria o lugar da verdade, é superior a physis, a dispersão, a multiplicidade, o mundo, a natureza lá fora, o lá fora, aí é que o lá fora vai se estabelecer, logos é superior a physis, apenas para os sofistas, por isso mesmo é que não há possibilidade de verdade. Logos, que será daí a pouco e daí para frente, o lugar da verdade, linguagem e verdade, não é capaz de ter acesso à physis, o caos, porque no caos não há ordem. E logos, que é a ordem, não pode chegar onde não há ordem, de modo que não há verdade. Século IV, os filósofos de escola, Platão, Aristóteles, fundadores de escola, de currículo de filosofia, aceitaram, sem discutir, como se tivesse sido uma cilada não intencional dos sofistas em que os filósofos caíram, comeram a isca, aceitaram que logos e physis, que o homem, a razão e a natureza estejam em lugares diferentes, que a natureza seja caos, que essa seja a sua qualidade intrínseca, mas que o esforço da razão humana, individual, possa chegar à physis e impor a ela, arrancar dela alguma coisa que depois, trabalhada pela razão, metodicamente, nos dê, a nós humanos, a verdade. Exterioridade, portanto, mantida aí, de logos e physis, de homem e natureza. Passar a falar de natureza agora, porque o que nós estamos perguntando aqui é como é que nós, de repente, aqui, onde nos encontramos, nos sentimos tão desamparados diante de um ataque, nós vemos assim, da natureza. Separação entre homem e natureza, mas a verdade é possível, desde que metodicamente buscada e desde que respeitado o princípio de que é na razão que a verdade se encontra. Não é no mundo, não é nas coisas, não é na totalidade do que é tudo um, lá de Heráclito no século VI. É na razão, que luta com os simulacros, as enganações, os afastamentos das multiplicidades selvagens da natureza, que Platão, num dos seus diálogos, disse que devia ser lançada ao fundo do mar. E depois, as escolas chamadas menores, o estoicismo, o epicurismo, sobretudo, que vêm quase juntos com as grandes escolas platônica e aristotélica. Alguns ainda contemporâneos de Aristóteles, na escola cínica. O estoicismo e o epicurismo fundados ali por 300, portanto, o final do século IV, o começo do século III, antes de Cristo, que inverteram a equação. Disseram, não, a natureza não é causa, a natureza é ordem por excelência, a natureza é lei. A lei é a natureza. Tudo o que acontece, acontece segundo a vontade, os estoicos diziam mesmo, a providência natural. Ou segundo uma muito bem regulada relação dos átomos entre si, esse era o pensamento da escola estoica, desculpem, epicurista, tudo é constituído de átomos e vazio, os átomos relacionam-se entre si segundo leis naturais. E dessa física, eles fizeram decorrer uma ética, em que a sabedoria consiste em nós humanos nos pormos de acordo com a natureza, nos curvarmos a ela, não a enfrentarmos, não termos a arrogância, a demasia, a híbris de enfrentarmos a natureza pelo pensamento, como a filosofia faz, pela linguagem, como a filosofia, a grande filosofia,
Platão, Aristóteles são os adversários dos estoicos e epicuristas. Não pensar, não falar contra a natureza, não agir contra a natureza. Não sentir a natureza como má, porque, por exemplo, ela vai nos matar. Bom ensinamento para nós hoje. Nós vamos morrer, mas não enquanto estivermos vivos. Então, vamos viver, não como quem vai morrer, mas como quem está vivendo. Então, essa sabedoria estoica, epicurista, de se submeter à natureza, que é uma enorme inversão de tudo que desde o século VI, nós estamos no terceiro agora, desde o século VI está sendo feito para afastar a natureza. Pareceria que seria uma maneira de trazer a natureza de volta, mas não é. Porque a natureza fica como lei e nós como súditos da lei. Há uma inversão aí, mas uma inversão da mesma equação, que é o homem e a natureza não se encontram no mesmo lugar. A confluência entre nós e ela, tudo é um significa nós com tudo, nós não estamos fora de tudo. Lá do século VI, lá de Heráclito, acabou. Então, a natureza, fora de nós, dos filósofos, dos grandes filósofos, agora significa nós, entes naturais, mas fora da lei. Não somos nós que fazemos a lei, não é a razão, não é o logos que faz a lei, é a natureza. A natureza se impõe a nós, nós quebramos se nos opusermos a ela. E podemos alcançar a felicidade. Esse é um caminho de sabedoria. O que os estoicos e epicuristas procuram é a felicidade, não é a verdade, V maiúsculo, é a felicidade. A filosofia serve para isso, tem, portanto, um sentido eminentemente prático. Aprendermos a lidar com a natureza, que pode ser hostil se nós não conhecermos pela física as suas leis e nos submetermos pela ética ao seu domínio. Separação continua feita aí. Ela está invertida. Mas é sempre bom lembrar, uma equação invertida continua sendo a mesma equação. Ela só está invertida. Os sinais foram trocados, mas os elementos da equação estão presentes. E quais são os elementos aqui? A razão e a natureza, o homem e a natureza, e a oposição de um ao outro. Com um princípio hierárquico, a supremacia de um sobre o outro. Foi, durante 2 séculos, do quinto, quarto, o quinto dos sofistas, o quarto dos filósofos, uma supremacia da razão sobre a natureza. Está sendo agora uma supremacia da natureza sobre a razão, mas o princípio é o mesmo. Oposição, exterioridade e hierarquia e imposição. Aí entra a cultura cristã. Não é aí entra como se a gente tivesse ido dormir greco-romano, estoico, epicurista, cético, e tivesse acordado cristão. Mas é um fato histórico, reconhecível, não é uma hipótese. Que aí, pelo século I, encontraram-se essas duas culturas, a grega e a judaica, que não tinham sobre que conversar. Se nós as olhássemos lá das origens e as víssemos como duas retas, elas não seriam paralelas para se encontrarem lá no infinito, elas seriam divergentes, não se encontrariam nunca. No entanto, se encontraram. Há algumas explicações possíveis para isso. Não é um mistério. Alexandre, o Grande, da Macedônia, no século IV. Aristóteles foi seu preceptor. O grande Aristóteles, de quem Hegel, no século XIX, disse que foi o homem mais inteligente que pisou a face da Terra, face deste planeta. Foi o preceptor de Alexandre, e lá um dia Alexandre resolveu que tinha que levar a cultura grega aos confins do mundo de então, o mundo que contava, que era o Oriente. Ele foi até o Afeganistão, morreu na Índia.
E depois houve um retorno desse lançamento de rede de Alexandre até o Oriente, houve um arrastão de volta da rede alexandrina. E nesse arrastão veio o que não fazia parte da cultura grega, é natural. À medida que a rede foi indo, os seus nós foram perdendo cada vez mais a qualidade grega, quanto mais distantes da sede grega, da cultura grega, que era Atenas, os nós dessa rede foram perdendo a qualidade da razão grega, do logos, da filosofia, e mais adquirindo aquilo que era próprio das culturas onde ela estava chegando, as culturas orientais, intensamente religiosas, atravessadas por um espírito de transcendência que casa com a natureza religiosa, magia, a experiência mágica do mundo era, na época, bem oriental, astrologia, e todas essas coisas, só apenas sintomáticas, vieram de volta no arrastão alexandrino. Quando se puxou a rede, veio religião, veio transcendência, veio magia. E a sede da cultura grega mudou de lugar. Saiu da superracional Atenas para essa instância intermediária, inclusive do ponto de vista do mundo físico, que foi Bizâncio. Bizâncio, Constantinopla, é Istambul, é Turquia, está na Ásia e na Europa. Há uma ponte entre a Istambul da Europa e a Istambul da Ásia que faz a ligação entre esses dois mundos. A Europa, de onde Alexandre saiu e chegou à Ásia, lá no Oriente, a Ásia que voltou para a Europa, mas não voltou para a Grécia ateniense, voltou para Bizâncio, que foi depois sede do Império Romano do Oriente, extremamente teologizada, onde o imperador era Deus. Alguma coisa aconteceu aí entre Ocidente e Oriente, entre a razão grega e uma religiosidade muito forte, teocrática, até hoje, em grande parte não é? Do Oriente, que se encontraram numa cidade, por exemplo, como Alexandria. Não é uma cidade europeia, mas é aí que se concentrava uma grande colônia judaica que tinha sobrado do Êxodo, tinha ficado no Egito, e os alexandrinos, não por acaso a cidade se chama Alexandria, quer dizer, os da família, inclusive, e da tradição alexandrina, portanto, da tradição macedônica, dessa Grécia macedônica, em que Aristóteles, o grande grego, foi preceptor de Alexandre, o grande macedônio. E em Bizâncio, enfim, no norte de Israel, no norte da Galileia, em torno da Galileia, de onde veio Jesus, havia 10 cidades inteiramente gregas, por isso chamadas a Decápole, quer dizer, as 10 cidades, totalmente gregas, cultura grega, língua grega, tradições gregas, medicina, astronomia, filosofia, gregas, em torno da única cultura oriental, médio-oriental, que resistiu à cultura grega, assimilando-a, em parte, e ao Império Romano, porque essa cultura judaica possuía um valor, assim como a cultura grega possuía um valor. O valor da cultura grega é ser, tudo é. A dispersão se reúne na unidade.
embora essa reunião, agora a gente já saiba, está um bocado separada. A cultura judaica também tinha um valor: Deus, o Criador de todas as coisas. Portanto, a multiplicidade de todas as coisas reúne-se em Deus, o Criador. De modo que, embora pequeno, não contando com os grandes exércitos que a Turquia de então, que não se chamava Turquia, era o Ponto, a Síria de então, a terra dos Partas, que era tudo que ficava para lá do rio Ganges, do rio da Mesopotâmia, né, do Tigre e Eufrates, que ficava para lá, para o Oriente, não dispunha desses grandes exércitos, mas dispunha de um valor único, unificante. Assim como os gregos tinham, os judeus tinham Deus. E lá, um dia, alguém se apresentou como Deus. Filho, na posição filho, mas Deus. Não um homem de que Deus gostou tanto que podia adotá-lo como filho. Chamou-se na época adopcionismo, foi uma das grandes heresias cristológicas, né, dos primeiros séculos. Não. Deus, inteiramente homem, inteiramente Deus. Jesus, filho de José, da tribo de Davi. Apresentou-se como Maciar, Christos, quer dizer a mesma coisa, o ungido, o Messias, filho de Deus. E isso foi acreditado. O cristianismo, que Cristo nunca chamou de cristianismo, foi chamado de cristianismo na Síria, algum tempo depois, o cristianismo podia ter ficado uma seita judaica, como a dos saduceus, fariseus, essênios. Não ficou. E espalhou-se. Como se espalhou? Sobretudo pela Grécia, porque São Paulo foi lá se ocupar disso, podia ter ficado uma pequena escola filosófica. Se daria bem com os estoicos, se daria muito bem com a ética, com a moral estoica. Não ficou. Ficou as duas coisas. E veio muito rapidamente até a sede do império, até Roma. Se nós pensarmos que Jesus foi crucificado por volta do ano 33. Ele tinha 33 anos, mas pode ter nascido antes de Cristo. Há especulações sobre 3, 7 antes de Cristo. Por causa da estrela, que teria sido um cometa, por causa do censo convocado pelo imperador, que não se deu no ano 1. Né? Pode ter se dado 7 anos antes. Nós não sabemos se Cristo nasceu 7 anos antes de Cristo ou 3 anos antes de Cristo, nem se foi enterrado com 33, crucificado com 33 anos ou no ano 33, com a idade que então tivesse. O fato do qual nós temos a narrativa histórica é que São Pedro e São Paulo foram mortos em Roma, já como líderes de uma comunidade cristã importante, numerosa, em Roma, nos anos de 63 e 64. Portanto, em tese, 30 anos depois da morte de Jesus, essa corrente tinha saído de Jerusalém, passado pela Síria, pela Grécia, Ásia Menor, descido a Península Itálica e chegado a Roma, em situação tal que era necessário matar os seus líderes. Então, são apenas duas referências que eu fiz, uma grega e uma judaica, para indicar que havia uma fermentação ali. Houve uma escola, um pouco depois, mas que expressou essa tentativa de fazer conversarem essas culturas tão díspares, que foi a escola de Alexandria, que tentou conversar sobre, por exemplo, o logos, que o logos pode ser concebido como razão, gregamente, mas pode ser concebido como Deus também. Está lá no introito do Evangelho de segundo João,
o verbo, né? A palavra grega é logos. O logos estava em Deus, e o logos era Deus, e o logos se fez carne e habitou entre nós. Então, havia uma conversa possível aí, na escola de Alexandria, entre gregos e já agora cristãos. Nos últimos livros do Antigo Testamento, os livros sapienciais, chamados, o último, precisamente o livro da sabedoria, está lá o logos, a sabedoria, num sentido bastante grego. Então, houve ali uma fermentação, da qual especialistas em fermentação cultural, naturalmente, já devem ter dado conta. Eu não sei, não conheço. Mas houve ali uma fermentação que explica e justifica que, num determinado momento, aí pelo século I mesmo, tenham se encontrado em território latino a cultura grega, agora representada não por Platão, Aristóteles. Aristóteles só entrou no século XI. Nós estamos no primeiro. Representada agora pelos estoicos, epicuristas, sobretudo pelos estoicos. A ética estoica, que parecia muito uma ética cristã, falava de exame de consciência, por exemplo. E a religiosidade médio-oriental judaica. A cultura do ser, grega, a cultura de Deus, judaica. O ser buscado pela filosofia, cultura grega, pela religião, pela fé. Não, vamos botar a filosofia e a religião, cultura judaica. O ser ao qual se chega pela razão, cultura grega, ou pela fé, cultura judaica. E nem o ser é Deus, nem a razão é a fé, nem a filosofia é a religião, mas vieram a se converter espantosamente um no outro. O ser é Deus, Deus é o ser, veio a ser dito depois como uma obviedade que faria Platão e Aristóteles arrancarem os pelos da barba. E, aliás, Moisés também. O ser é Deus. A razão e a fé andaram juntas 13 séculos na forma conciliatória da teologia, que é tanto racional quanto religiosa. É revelação divina interpretada humanamente pela razão. Então, houve uma amálgama greco-judaico em território latino que produziu uma nova cultura, a nossa, que é grega pela razão, mas não é grega porque é judaica. Então, é judaica pela fé, mas não é judaica porque é grega. Nós recebemos dessas duas culturas como é natural para todas as coisas vivas. O DNA é uma hélice dupla, né? Nós recebemos a razão dos gregos e a fé dos judeus, convertemos numa tensão extraordinária esses dois fragmentos do nosso DNA, numa tensão, porque, muito evidentemente, uma não cabe na outra, uma não é redutível à outra. Elas lutaram o tempo inteiro por 13 séculos. Dissociaram-se depois, mas 13, 14, 15 séculos depois, no Renascimento, e pela Idade Moderna e até nós agora. Lá no começo, essa hipertensão de razão e fé, de Grécia e Judeia em território romano, igual à cultura cristã, né, se sustentou como tensão. Por isso é que nós podemos contar a história dela. Porque uma tensão não consegue ficar parada, evidentemente. Então, ela foi se transformando, essas relações entre razão e fé foram se transformando ao longo do tempo e constituem uma história. A história das diversas formas de manter-se, desfazer-se e recompor-se a tensão entre razão e fé. Por isso é que se pode contar essa história, porque ela é uma história.
É em si mesmo na história. Um deslocamento no tempo de figuras. No tempo. Como é que essa cultura nova, cristã, lidou com a natureza? Porque, afinal de contas, a natureza, como todo o resto, nós, os humanos, de nós, os humanos, a última pulga, tudo é criatura do Criador. Nós temos uma identidade essencial, que é que nada existe sem ser criatura. Digamos, uma identidade horizontal. Tudo o que há é criatura. Tem, portanto, uma qualidade intrínseca que se chamou, na época, imagem e semelhança ao Criador, que esse distribui a qualidade de criaturas a todas as coisas que são, porque não há nenhuma coisa que não seja uma criatura do Criador. O Criador, naturalmente, é o Supremo. As criaturas, não. Há uma diferença de mundos aqui. O divino e o humano e natural. Há uma hierarquia. E, aparentemente, não há ou não deveria haver uma oposição entre natureza e cultura, ou entre razão e natureza, como foi a dos gregos. Nos 2 primeiros séculos, os chamados padres apologetas, padres no sentido de pais da cultura nova, patres. Então, chamou-se esse período de patrística, foram 8 séculos. Nos 2 primeiros, os patres, os padres, que faziam a defesa e divulgação ao mesmo tempo. Apologia quer dizer as duas coisas. Então, os padres apologetas apresentavam e defendiam a nova cultura. Não é só uma nova religião, o cristianismo, uma nova cultura, um novo modo de estar no mundo comunitariamente, um novo valor pelo qual se viver, o amor, que não se opõe à verdade dos gregos e à justiça dos judeus, os assume como um valor superior. Deus é amor, disse-se na época. Depois veio a haver divergência. Deus é intelecto. Mas ali no começo, Deus é amor. Esse é o grande valor pelo qual viver. Portanto, um novo valor pelo qual viver, um novo modo de estar no mundo, uma nova maneira de se relacionar com o poder. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o meu reino não é deste mundo. Então, realmente uma cultura nova, que é e não é grega, que é e não é judaica, e que precisa ser defendida contra os gregos e contra os judeus. Livros dessa época chamavam-se Adversos Grecos, Adversos Judeus, contra os gregos, contra os judeus, para mostrar a originalidade, a originariedade, estava começando ali uma coisa nova, dessa nova cultura, e que era superior a ambas as culturas que eram seus pais e mães. Por exemplo, em relação à natureza. Um dos motivos pelos quais os padres apologetas sustentavam que a cultura cristã, que a filosofia cristã era superior à grega, era que ela dispunha de um melhor conceito de natureza. Por quê? Porque a natureza dos gregos era caos. Podia-se ir lá extrair dela a verdade como quem arranca dentes sem anestesia. A natureza sofre com a ação do homem, porque o homem a afastou, a exilou
Depois vai lá buscar alguma coisa dela e chama essa coisa de verdade. Agora não, a natureza é criada. A natureza é, nesse sentido, sagrada, como todas as criaturas. Portanto, um melhor conceito de natureza do que o conceito grego tinham os cristãos, os filósofos cristãos. Então, nós temos o direito de imaginar que aquela oposição, aquela exclusão que os gregos fizeram progressivamente da natureza a partir da maior potência da razão humana, ou mesmo, no caso dos estoicos e epicuristas, a exclusão do humano por causa da maior potência da natureza, de qualquer maneira, um regime de exclusão, não iam acontecer agora. E podiam não ter acontecido mesmo. Embora a história não se faça com si, isso é uma banalidade de tamanho, e possivelmente não é bem verdade, né? Mas é como se diz, é como os historiadores dizem, a história não se faz com hipótese de que o passado poderia ter sido diferente, mas o passado poderia ter sido diferente. Então, lá no início do cristianismo, havia, da cultura cristã, havia a ideia de que Deus era amor. Está numa carta de São João, onde é dito claramente, Deus é amor. Deus é amor não significa Deus é um sujeito cujo predicado é o amor. O amor seja alguma coisa que Deus possua, como podia possuir outras coisas. Não. Deus e amor são um só. Se isso tivesse prevalecido, se essa compreensão joanina de Deus tivesse prevalecido, era possível, é possível, nós imaginarmos que não tivesse vindo a haver uma nova forma de exteriorização da natureza em relação à humanidade e uma supremacia da humanidade sobre a natureza. De novo, uma exclusão, portanto, de outra natureza, mas uma exclusão. Por que ela aconteceu? Porque progressivamente foi tomando vulto e finalmente chegando ao trono da verdade a interpretação de São Paulo, a interpretação paulina de Deus como intelecto, supremo intelecto. E isso não só na cultura cristã, nesse período patrístico, medieval, até o século XIII, também na cultura judaica, filosófica no Ocidente, que houve, e na cultura árabe, na filosofia árabe no Ocidente, porque os árabes invadiram o Ocidente. E os maiores filósofos árabes são espanhóis. Depois foi para o Egito, mas são espanhóis. Avicena, Averroes, grandes intérpretes de Aristóteles. E aí, quando Aristóteles entrou em cena, foi isso. Deus é intelecto. Deus é o supremo intelecto. E essa é a interpretação que, cristãmente, sem Aristóteles, que ainda não estava no jogo, no primeiro século, São Paulo tinha proposto. Quando, por exemplo, a famosa carta aos Coríntios, em que ele diz várias coisas, algumas delas lindíssimas, entre outras, ele disse essa: hoje vemos por enigmas como que em espelhos quebrados. Então, depois, veremos face a face. E uma outra variante mais adiante na carta: verei como sou visto. Verei Deus como sou visto por Deus. Hoje, interpretamos. Vemos, e essa é a atitude intelectual por excelência, ver. O verbo grego é theo, eu vejo, de onde vem teoria. Hoje, vejo
imperfeitamente, como que em espelhos partidos, e por enigmas. Enigmas são para serem decifrados pela razão. Um dia, verei face a face, verei como sou visto. Daí decorreu a ideia de que Deus é intelecto e de que a semelhança, a imagem e semelhança nossa com o nosso Criador é diferente da imagem e semelhança de todas as outras coisas. Todas as criaturas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, nem podia ser diferente. Deus criou segundo si mesmo, ele não tinha um modelo para o qual ele olhasse e fosse então criando as coisas à semelhança desse modelo. O modelo era ele. Ele criou segundo si mesmo, de modo que tudo era semelhante, imagem, provavelmente tem que se interpretar semelhança e imagem aí num contexto de então, que não é o nosso contexto imagético, representacional da cultura audiovisual que é a nossa. Imagem e semelhança de Deus, tudo. Mas há um ente, uma criatura superior a todas as outras pela qualidade da sua imagem e semelhança. E essa somos nós. É o homem. Porque é o homem que possui intelecto, nada mais possui. E se Deus é intelecto, isso estava em discussão, mas ganhou. Se Deus é intelecto, então o homem é o mais semelhante, é o que é melhor imagem de Deus e, portanto, superior a todas as coisas. Então, esse refazimento da separação, da oposição entre homem e natureza, agora num regime distinto, não dá mais para dizer que a natureza é puro caos, porque Deus não cria caoticamente, porque Deus não é caótico. Ele cria semelhantemente ao que ele é. Então, a natureza não é mais puro caos, mas é inferior. Ela é o lá fora. E ela é perigosa, porque ela não possui em si o intelecto. Portanto, o grau de semelhança dela com Deus, sendo inferior ao nosso, se nós nos deixarmos enredar na inferioridade da semelhança da natureza com Deus, nós perdemos substância. Nós perdemos a qualidade da nossa imagem e semelhança, que é a do intelecto. Por isso é que a natureza, o mundo natural pode ser visto como hostil, como pecaminoso, como mortífero, perigoso, vale de lágrimas. Por isso é que as mulheres que tinham uma maior proximidade com a natureza, porque não iam para a guerra, porque não eram produtoras, porque não eram as três ordens, né, da cultura cristã, não só da cultura cristã, mas eram os oratores, os monges, que estavam voltados para Deus e rezavam por todo o resto da humanidade. Os belatores, os guerreiros, que defendiam a cidade, faziam a expansão dos impérios. E os laboratórios, os trabalhadores, que nutriam todo mundo e eram explorados por todo mundo, como até hoje. As mulheres não pertenciam a nenhuma dessas três categorias. Então, para onde é que elas iam quando os seus homens iam para a guerra? Os seus filhos ou irmãos iam para o mosteiro? Elas iam para a natureza. Elas conheciam ervas, elas sabiam curar, elas tinham um comércio, como se dizia então, um comércio com a natureza que era perigoso, porque trazia para o mundo da cultura, por exemplo, sob a forma de remédios, trazia para o mundo da cultura, para o mundo humano, alguma coisa da natureza que então aparecia como se a natureza tivesse uma potência autônoma
não subordinada a nós, os superiores, porque somos imagem e semelhança de Deus pelo intelecto, que a natureza não possui, mas que a natureza tivesse alguma potência autônoma, desconhecida por nós, que as mulheres traziam para dentro do mundo humano, do mundo socialmente organizado, como naqueles 13 primeiros séculos, sobretudo depois do nono, sexto, segundo os historiadores da economia e da política, nono, segundo uma história da filosofia que se pode fazer, ou seja, essa época que se chamou Idade Média, o feudalismo, né? De muitas guerras, mulheres muito abandonadas, que iam para a natureza e traziam a natureza para casa. E curavam pessoas. O que não era possível, porque a cura era um ato divino, intermediado pelos sacerdotes, ou pelos médicos autorizados pelos sacerdotes. As mulheres faziam chás, faziam ungüentos, e as pessoas ficavam boas, por virtude da natureza. Como é possível? Então, essas foram consideradas bruxas e queimadas. Havia homens também que especulavam empiricamente, embora a palavra tenha um sentido posterior, né? Lá do século XVII. Tá. Mas vamos dizer, empiricamente, metendo a mão na massa da natureza, em vez de ficarem nas especulações teológicas sobre a natureza como criatura e tudo aquilo, do Vale de Lágrimas e tal, iam diretamente à natureza, metiam a mão na sua concretude e procuravam transformá-la. Esses eram os alquimistas. A gente diz, os alquimistas queriam transformar metal vil em ouro, o ouro alquímico e tal. Essa era a maneira de enganar os trouxas, né? O que os alquimistas pretendiam era encontrar o segredo da matéria, da organização da matéria, estabilizar a matéria de tal maneira que pudessem manipulá-la e transformá-la. Perigosos, portanto, porque iam diretamente à natureza, sem passar pela teologia, sem passar pela ordem da revelação. Iam diretamente ao que é mais vil, a natureza, menos nobre, a razão iluminada por Deus, pelas verdades reveladas, pela revelação divina. Também foram perseguidos e mortos. Então, já nós vemos aí que, apesar de a cultura cristã, a filosofia cristã dispor de um melhor conceito de natureza do que a filosofia grega e por isso lhe ser superior, a cultura cristã também separou a natureza do homem e acrescentou a essa separação, já que não podia usar a condenação grega do caos, a natureza como caos, já disse por quê, Deus não cria caoticamente, acrescentou à natureza o pecado. O pecado é o que provém da natureza. Então nós temos essa coisa curiosa, para dizer o mínimo, né? Eu diria talvez ridícula, que é a de interpretar o momento em que a humanidade se constituiu, ou seja, em que os humanos, representados ali pelo casal originário, né? Adão e Eva, Adão a terra, Eva a vida, que é isso que as palavras querem dizer, quando o casal originário se separou de Deus e a humanidade passou a existir, então, diferente de Deus, fora do jardim do Éden, fora daquele lugar da criação, houve um erro. Os homens, o homem e a mulher, erraram o alvo,
Eles queriam alguma coisa, o tal fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal. Queriam ser como Deus, queriam saber o que Deus sabe. Não acertaram, porque são criatura, não são o Criador. Errar o alvo, em grego, amartia, traduzido e interpretado, pecado. Então, esse erro de alvo, o pecado, que está na origem da humanidade, pecado originário, chamado pecado original, foi posto como um ato de natureza. O sexo. O sexo é da natureza. Então, qual é o pecado original? É que as mais elevadas criaturas, aquele casal primordial, curvou-se à natureza pelo sexo. Quando o mais razoável para se interpretar, para se entender a separação categórica dos homens em relação a Deus, não seja a natureza, seja o próprio orgulho humano. O pecado originário, quer dizer, o erro de alvo que está na origem, foi ter se querido ser como Deus, quando não se podia ser Deus. Aí está o erro. E esse erro é o orgulho. O orgulho conduz ao desamor, ao egoísmo, enfim, todas essas coisas. Não foi por aí a interpretação. A interpretação que se mantém, nos mais tradicionalistas até hoje, é que a serpente, que era o diabo, diabolon, é o princípio que separa, é o contrário de símbolon, que é o que junta. Então, o princípio que separa, que afasta, ali representado pela cobra, a serpente, tentou a mulher, e a mulher, que é mais natural do que o homem, já vimos há pouco, tentou o homem, e o homem com a mulher foram lá, comeram a maçã. Nunca entendo por que maçã. É uma fruta um bocado sem graça para mim, pelo menos. Eu teria escapado do pecado original. Ia pedir talvez uma jaca. Tentou o homem e pronto, comeram a maçã e Deus descobriu e foram expulsos do paraíso e tal. Foram expulsos pela natureza, porque cederam a um ato natural que é o sexo. Não pela própria humanidade, porque cederam ao orgulho, à desmesura humana que quer ser como Deus. Então, vem já aqui a interpretação da natureza, a cobra, a maçã, a árvore, o sexo. Da natureza como hostil, como pecaminosa. Então, acrescentou-se à natureza para mais afastá-la do homem o pecado introduzido no mundo pela mulher. Assim se diz nos livros sapienciais do Antigo Testamento ainda. A mulher introduz o pecado no mundo. E olhem que absurdo, num dos livros mais bonitos, que é o Eclesiastes. Mais amarga do que a morte é a mulher. Pelo amor de Deus. Então, digo tudo isso apenas para dizer que, na época cristã, também houve uma separação entre o homem, o intelecto, ligado a Deus, como máxima semelhança, e a natureza fora do homem, também criatura, não caótica, mas geradora de pecado. Vide as bruxas, que vão buscar na natureza uma relação direta que não passa pela religião e não passa pela razão, e os alquimistas, que também vão buscar na natureza uma autonomia sua, dela, natureza, de produzir-se e transformar-se. Nós, os humanos machos, sobretudo,
temos com Deus uma relação de máxima semelhança, porque há toda uma escala entre Deus e o homem, porque Deus é muito transcendente em relação a nós, está muito lá. Mas há uma escala de conexão entre Deus e os homens, intelecto a intelecto, que são os anjos. Há uma procissão de anjos, desde os serafins, isso Santo Tomás, sobretudo, desenvolveu no século XIII, mas estava ali, e foi chamado por isso o doutor angélico. Desde os serafins, que estavam mais voltados para Deus e de costas para os homens, depois os querubins, as potestades, os principados, as dominações, os tronos, os arcanjos e os anjos, cada vez mais próximos dos homens. Daí vem a ideia de anjo da guarda, quer dizer, cada pessoa tem um anjo que lhe pertence. Então, a conexão com o divino está garantida pela procissão descendente e ascendente dos anjos. Portanto, o nosso ímã é Deus, não é a natureza. A natureza está fora. Fora de um modo especial. Não é o fora desrespeitoso, né, dos sofistas. Isso aí é tudo caos, nada pode ser conhecido, compreendido, sabido e comunicado, não há verdade. Não, há verdade, porque a natureza é criatura tanto quanto os homens. Mas só os homens são capazes da verdade, os homens, os humanos. Né? Somos capazes da verdade porque somos intelecto à semelhança de Deus. Essa diferença está bem marcada e sobredeterminada por um valor moral, que é que o lugar do pecado é a natureza. Quando nós cedemos à natureza, cedemos ao corpo, ao desejo, é que a natureza se manifesta como inimiga. E precisa ser, nesse particular, mantida à distância. Por isso é que a classe mais elevada da sociedade cristã, da sociedade medieval, sobretudo, são os monges. Os monges estão inteiramente separados da natureza, estão voltados para Deus, eles olham para cima. Eles são oratores porque eles rezam por toda a humanidade. Essa que está próxima da natureza precisa negociar com ela diariamente, pelas suas necessidades, pelo corpo que pede, pelo desejo que exige, pela fome e a sede que assediam. Os monges estão preservados da natureza e voltados para Deus. Então, há aí uma diferença, eu insisti muito nela, porque ela vai constituir um modelo a ser mantido e a ser rompido depois no moderno e chegando até nós. Isso vai do século I, segundo, dos padres apologetas, passando pelo terceiro, quarto, em que se constituíram as grandes doutrinas da nova cultura, que um é três, a Santíssima Trindade, que um dos três é outra coisa que não Deus, é homem, sem deixar de ser Deus. A teoria, o dogma da encarnação. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se fez carne e habitou entre nós. Isso significa inteiramente Deus e inteiramente homem. Só não tem a pecabilidade, ele não peca. De resto, é inteiramente homem e inteiramente Deus. E a ressurreição. Sendo inteiramente homem e inteiramente Deus, Jesus morreu como homem. Mas sendo ele Deus, não morreu, porque Deus não morre. Da confluência de
necessariamente morrer com necessariamente não morrer é que se faz a essência da ressurreição. Essas três grandes doutrinas que foram decididas em concílios por voto, às vezes por um voto de diferença. Essas três doutrinas batem diretamente contra os princípios da lógica grega, de unidade e multiplicidade, um não pode ser três, do princípio de identidade, ou bem é, ou bem não é. Não se pode atribuir a algo um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo, então Cristo não pode ser ao mesmo tempo homem e Deus. A ressurreição, então, nem pensar. E bate diretamente também com a religião judaica, em que Deus nem filho tem, evidentemente. É inteiramente transcendente e inacessível. E imaginem, foi um escândalo, foi a palavra que São Paulo usou, escândalo é a pedra em que se tropeça. Foi um escândalo a ideia de que Deus pode ter morrido de maneira vil na cruz, que é o castigo romano para os escravos. Então, no século III, IV, a cultura cristã estabeleceu seus modelos teóricos contra a filosofia por outra filosofia, contra a religião por outra religião. As duas ligadas numa teologia, que foi a forma de racionalidade e espiritualidade que se sustentou 13 anos. É dentro dela, e segundo sua lógica, que a natureza é afastada da maneira como eu formulei aqui. E aí veio o Renascimento. No século XIII, que foi o auge da teologia cristã, portanto, dessa forma de conciliação entre razão e fé, entre a verdade revelada por Deus e a verdade procurada pelo homem, uma em relação à outra. Foi o século de Santo Tomás, chamado, aliás, século da razão e da fé. Ali a questão foi explicitamente discutida, houve condenação de teses, 277 teses foram condenadas num determinado ano, jamais para o final do século XIII, mas foi também o século em que as universidades foram fundadas, em que se discutiam essas coisas entre os filósofos da Faculdade de Artes, como se chamava então, e os teólogos da Faculdade de Teologia. A questão estava bombando no século XIII. Ela vem desde o primeiro, mas ela se transformou na grande questão a ser respondida no século XIII. E aí teve uma pequena escola, os averroístas latinos. Averroes foi o grande intérprete árabe de Aristóteles. A apropriação latina cristã de Averroes, que é extremamente duvidosa que tenha acontecido da maneira como foi contada ali. Mas, enfim, foi contada assim. A apropriação cristã do pensamento de Averroes, que gerou esse tal averroísmo latino, chegou à seguinte conclusão. Eu digo pela fé uma coisa, por exemplo, a ressurreição. Digo pela razão outra, que a ressurreição é impossível, porque o que é e o que não é, não é. Não se pode atribuir a alguma coisa um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo. É impossível. Mas eu não posso decidir qual das duas é verdadeira. Elas são opostas. A lógica me diz que quando há duas proposições opostas, as duas podem ser falsas, mas as duas não podem ser verdadeiras. Uma será verdadeira e outra falsa, ou as duas serão falsas. Mas nós não temos condições de decidir isso. Quando isto se põe à conciliação, à relativamente boa vizinhança, porque houve muita tensão, né? Entre razão e fé na teologia quebrou. Ainda houve grande filosofia no século XIV, Duns Scott, Guilherme de Ockham, fabuloso, vou voltar a falar nele. Quebrou-se a unidade teológica.
E foi por essa brecha que o Renascimento entrou. Século XIV, XV, XVI. E, embora isso não tenha sido dito dessa maneira, foi pensado que era preciso superar a Idade Média, superar a teologia, jogar fora a teologia e a metafísica, ou seja, o modo de filosofia que casa com a fé, com a religião, excluir a influência da religião sobre o pensamento racional, porque Deus não é um objeto de conhecimento possível. Nunca a teologia tinha dito que o seu objeto, a palavra, apesar da palavra querer dizer isso, né? A logia, a ciência de Deus, Theos. Mas nunca a teologia disse que o seu objeto era Deus. O objeto da teologia eram as verdades reveladas, aquilo que está no credo. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso, etc. Né? As verdades reveladas. A interpretação racional das verdades reveladas, era isso. Os renascentistas disseram: Deus não é um objeto possível para o conhecimento, porque o conhecimento, a razão, é finita e Deus é infinito. A razão é imperfeita e Deus é perfeito. Vamos nos aplicar, então, nas criaturas. O Criador está nas criaturas, mas ele não pode ser conhecido diretamente, mas as criaturas podem. E o que são as criaturas? Esse é o grande movimento do Renascimento no que nos diz respeito aqui, né? A questão que nós estamos perseguindo. As criaturas são o homem e a natureza, separados de novo. O homem deu o importante, tão decantado, humanismo renascentista. A natureza deu o naturalismo renascentista. Deixou de ser perigoso, deixou de ser pecaminoso lidar com a natureza. Daí nasceram as ciências naturais, entre o 16 e o 17, e fundou-se a época moderna. Da relação com o homem, do pensamento com o homem, surgiu a filosofia moderna entre o 16 e o 17. Descartes pela filosofia, Newton pela ciência. O moderno foi 16, 17, século 17. A partir do século 17, o moderno foi a consagração de um outro modo de separação entre o homem e a natureza que o Renascimento fez. Fez com base em que Deus não pode ser conhecido, mas as suas criaturas podem. E separou as criaturas. As criaturas não quer mais agora dizer, quando se diz as criaturas, o conjunto de todo o criado. Não. Há criaturas do tipo homem e há criaturas do tipo não homem. Essas são a natureza. O homem pode ser conhecido como homem. E no conhecimento do homem como homem, vislumbra-se o ato do Criador. E a natureza pode ser conhecida como natureza. E no conhecimento dela como natureza, sobretudo através das leis naturais, que são eternas, como Deus é eterno, pode-se vislumbrar o ato da criação. Vislumbrar e não mais do que isso. Mas é necessário que alguém se ocupe do homem e alguém se ocupe da natureza e que não seja o mesmo alguém. Então, a filosofia e a ciência modernas apareceram separadas, por um tempo a filosofia funcionando um pouco como uma epistemologia para as ciências exatas e para as ciências experimentais, depois se separando cada vez mais, brigando pelo privilégio de dizer a verdade, até que no século XIX, final do moderno, a ciência ganhou a corrida, tomou o trono da verdade. Né? Sobre isso a gente não vai falar, e a natureza está envolvida nisso. Então, no século XVII, uma nova separação entre nós humanos,
E ela, a natureza, se estabeleceu. Uma separação que se sustenta na interioridade nossa, e aí que aparece a problemática do sujeito. Não havia antes, dizia-se o homem, H maiúsculo. Agora não, o sujeito. O sujeito sou eu, um CPF. Quando Descartes disse o famoso penso, logo existo, ou eu sou, eu existo, depois penso, logo existo, ele estava se referindo a si, não à totalidade da humanidade, cada um sendo um sujeito. Ele sabia que era um sujeito, ou seja, ele conhecia a sua interioridade. E daí podia deduzir que os outros, que como ele falam, se expressam, sendo a linguagem um atributo do pensamento, também pensam. E se também pensam, também existem. Existem como sujeitos, ou seja, como uma interioridade, alma, entendimento. Os tratados ingleses falavam do human understanding, o entendimento humano, a razão, o pensamento, a alma, interioridade. O corpo não. O corpo pertence à natureza. O corpo de Descartes não pertencia ao sujeito Descartes. O sujeito Descartes é o pensamento. Penso, logo existo. Não é sinto, não é imagino, não é percebo. Eu percebo, eu imagino, eu sinto pelo corpo. Aí eu me engano. É logo o começo. Para mim, o livro mais importante de Descartes não é o Discurso do Método, que, aliás, não é um livro, é a introdução de um livro, as meditações metafísicas. A primeira meditação metafísica diz: eu não posso acreditar no que os sentidos me trazem, ou seja, o corpo, porque os sentidos me enganam. Já me enganaram algumas vezes, eu sei. Então, não posso saber quando, por acaso, não estão me enganando. Eu devo duvidar totalmente, a chamada dúvida hiperbólica excessiva, né? Eu devo duvidar totalmente dos meus sentidos. E eu vou procurar a verdade em outro lugar. E aí encontro no pensamento, na alma, nas ideias inatas, etc. O corpo está, portanto, excluído da subjetividade. A subjetividade é uma inerência, é uma interioridade absoluta do sujeito que sou eu. Aquele que diz eu é o homem, é o sujeito, é o indivíduo. Indivíduo tem o mesmo sentido de átomo, né? Que não pode mais ser dividido. A parcela mínima sou eu. O corpo não pertence ao eu. Eu é alma. O corpo vai, portanto, para a natureza. E a natureza deixa de ter a vivacidade das criaturas, a dignidade de terem sido criadas, não que Descartes defendesse a tese de que a natureza não foi criada. Sim, as coisas, a natureza, o meu corpo, tudo foi criado, mas não é isso que importa. Importa é que tudo que não sou eu, que não pensa, tudo que é mundo, a natureza, meu corpo incluído, é pura extensão. Tudo que eu sei é que o que está fora de mim ocupa espaço que não está dentro de mim. Ocupa espaço fora de mim. Deve ser caótico, vamos ver. Não importa que tenha sido criado, isso não lhe dá nenhuma dignidade, porque o que está fora de mim engana quando chega pela percepção, pela imaginação, pelos sentidos, pelo corpo. Nós temos que trabalhar na mente. A verdade é coisa mental. Pertence ao sujeito. Há aqui uma separação muito intensa de homem e natureza. Não é nem que a natureza tenha sido convertida em objeto de conhecimento e o homem detenha todo o privilégio
do conhecimento. Isso fizeram lá Platão e Aristóteles, sem usar o nome sujeito e objeto, as palavras sujeito e objeto, essas são modernas. Não, o objeto de conhecimento é mental, é coisa mental, diferente do objeto real. O objeto real é que está lá fora. Ele, a rigor, não pode ser conhecido. Quando eu toco uma mesa, esfrego a minha mão nela, a mão fica sensível. Mas eu não sei nada sobre a mesa. Só sei que estou tocando uma superfície dura, que não deixa a minha mão penetrar, seca, portanto água não é. Não queima a minha mão, portanto fogo não é, se a gente quiser pensar nos 4 elementos. E impressiona a minha mão porque a deixa sensível. É na ponta dos meus dedos, é na palma da minha mão que o mundo está. Lá fora, eu não sei. Por isso é que as ciências que decorrem dessa compreensão filosófica violenta em relação à natureza, as ciências têm como base a matemática. A matemática não tem nenhuma referência com o real externo. A matemática é uma pura linguagem, cujos cálculos, se estiverem corretos segundo a lógica matemática, nos dão a verdade. A verdade não está na natureza externa, mesmo que as ciências sejam ciências da natureza, ciências naturais. Mas o que elas conhecem não é a natureza, são as leis. E as leis não são naturais, as leis são absolutas. Elas têm uma natureza, uma qualidade de universal. Sobre o universal, eu vou falar um pouco na aula que vem, porque ela atravessou, foi uma questão seríssima, que atravessou a Idade Média e se resolveu sem ter sido concluída na época moderna e chegou até nós. As leis naturais são universais. A natureza não é. A natureza começa, acaba, as árvores florescem e apodrecem e morrem. Também as vidas, quaisquer vidas, os rios secam. Mas as leis naturais que regem todos esses comportamentos da natureza não são parte da natureza, são universais. Assim também aquilo que é qualidade fundamental do homem, é o ser sujeito. Ser sujeito é, então, universal. Nada que não seja sujeito é homem. Tudo que é sujeito é homem. Isso é universal. Essa questão dos universais, o que é um universal, não é uma questão ingênua, não é uma questão inocente, nem é uma questão pacificada. Até hoje não está resolvida, embora não se trate mais dela, mas vamos tratar. Porque ela nos ajuda também a compreendermos os diversos modos de afastamento da natureza que nós fomos produzindo ao longo da nossa história e que finalmente nos deixam num momento, um momento tecnológico, um momento mais agudo da separação entre homem e natureza, quando nós ganhamos a potência de fazer com a natureza o que quisermos, dobrá-la inteiramente a nosso favor, usá-la em nosso benefício sem lhe perguntar coisa alguma. O que sai daquela horrível frase de Francis Bacon no século XVI sobre a natureza ser uma mulher que esconde um segredo, que nós temos o direito de ir lá buscar por violência, se ela resistir, mesmo que seja necessário estupro. A época tecnológica, que é a nossa, desde meados do século XX, mais ou menos, e crescentemente, nos deu um poder sobre a natureza que já não necessita mais dessa extraordinariamente violenta frase de Bacon, que, no entanto, expressa a fundação da ciência moderna, nos deu uma potência que é a de que, em relação à natureza, nós vamos lá e fazemos com ela o que queremos, para nosso uso. Ela está a nosso serviço.
Ela não pode deixar de estar a nosso serviço. Nesse momento em que a separação entre o homem e a natureza, no mundo da técnica, vamos chegar lá, no mundo da técnica se faz máxima, esse é o momento em que a natureza ataca, em que o vírus vem, a morte se aproxima e nós estamos inteiramente desamparados. Já podemos ir adiantando, nós estamos desamparados porque colocamos a natureza numa distância enorme em relação a nós, como objeto de conhecimento, ok, mas através das leis universais, não através dela mesma, como objeto de manipulação, de violência, de destruição, aí que todas as questões de meio ambiente, destruição ambiental, etc., vão entrar. Botamos a natureza tão longe que quando ela chega perto, nós não estamos nada preparados para isso. Nós temos que nos esconder. Nós temos que fugir. Nós não estamos na nossa sala de aula, na 140 da ECO, virtualmente estamos, né? Mas não estamos realmente porque estamos escondidos da natureza que chegou perto demais. E nós não estávamos preparados. O nosso desamparo é imenso, porque ele não se dá em nenhuma dimensão de conhecimento ou do que seja, mas da vida. O nosso desamparo tem a ver com a extrema proximidade da morte. É isso que nós precisamos compreender para entender a qualidade dessa aproximação súbita, mas de que alguém sabia e não fez nada. Da natureza em relação a nós, sob a forma da enorme proximidade da morte, compreendermos, então, a qualidade do que é natureza para nós hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo e que precisamos pensar, já dá para ver que é por causa do afastamento que, de repente, o reverso acontece. Nós pusemos a natureza tão longe que lhe demos o caminho de volta. A globalização da circulação das pessoas, dos bens, dos serviços, né? O planeta feito um só, a aldeia global do McLuhan, etc., deu para a natureza a pista de rolamento, de pouso, para que, no revés da globalização, ela viesse para dentro do mundo, da cultura, do mundo de onde nós a tiramos, de onde nós a afastamos para um lugar seu, um lá fora. O lá fora acabou. Ou o lá fora é o risco, está perto demais. Então, acho que com mais uma aula nós terminamos essa rápida história, porque também nós já estamos aqui no século XVII para XVIII e começamos no 10 a.C. Né? Nós, em 2 aulas, andamos 28 séculos. Vamos acabar na próxima, e aí vamos poder entrar propriamente no contemporâneo, o mundo globalizado, a crise da verdade, do real, do sujeito, da representação, o pensamento pós-moderno, a virtualização de tudo, o mercado, o mundo, porque foi aí que se abateu sobre nós, catastroficamente, uma natureza que nós ignorávamos, porque só a conhecíamos como um objeto neutro. E quando se trata da vida, neutralidade não há. Quando se trata da vida, trata-se de vida e morte. Mais nada. Então, bom, semana que vem continuamos a partir desse ponto. Eu ainda quero falar, se eu me esquecer, por favor, alguém me lembre da famosa questão dos universais, porque ela está nesse plano, ela dá o substrato, o pano de fundo, para nós entendermos o modelo, né, de afastamento nosso em relação à natureza. As coisas que nós fizemos, eu mais ou menos tenho dito aqui, né? Desde lá do século VI, de Logos e Physis dos pré-socráticos, até esse momento em que a filosofia trata do homem e a ciência trata da natureza, não se conversam por enquanto,
por enquanto, pelo menos, e a natureza está aviltada. Ela não pertence à subjetividade humana, é pura extensão na filosofia e pela ciência. Ela só é conhecida como lei. Newton não conheceu a maçã que caiu na sua cabeça. A maçã que caiu na cabeça de Newton fez com que ele chegasse à lei universal, válida para as maçãs e para todas as outras coisas, os astros e os bois, de que os corpos se atraem na razão direta das massas opostas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Quer dizer, a lei da gravidade, pois a lei da gravitação universal e etc. Isso não tem nada mais a ver com a maçã. A maçã apodreceu e lá ficou. Ela foi um pretexto. Newton não conheceu nem fundou a ciência física da natureza. Ele fundou a ciência matemática do conhecimento das leis que regem os comportamentos materiais da natureza. Então, grande afastamento. Nós estamos no momento, talvez, de maior afastamento, porque o valor caos que havia lá na cultura grega, o valor pecado da cultura cristã, nenhum deles está mais presente. O que há é um alheamento da natureza, uma desvalia do real natural, uma espécie de aposentadoria, como se nós disséssemos, deixa comigo, eu toco daqui, daqui em diante eu toco. Isso teve naturalmente consequências, as consequências não foram boas. Então, por hoje, nós ficamos aqui, acabamos esse rápido percurso pela história do nosso desamparo, até chegarmos ao nosso desamparo. Chegamos daqui a 2 aulas. Obrigado por terem estado aqui.